Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a prof vai contar uma história do livro de ensino religioso, certo? A história de hoje tem como título O Sonhador. Tem uma musiquinha que nós cantamos às vezes na sala de aula que conta a história desse jovem. Isso mesmo, é a história de José. Vou fazer de conta que esse bonequinho aqui é o meu José. José, ele era um dos filhos mais novos de Jacó. Jacó é aquele moço que enganou o irmão, lembra? Na última história que a prof contou na sala de aula, que ele enganou o irmão para pegar a primogenitura e assim ficar com a bênção de Deus? É esse mesmo, esse era o pai de José. José, ele tinha mais 11 irmãos. Ele era um dos últimos. Depois dele veio Benjamim, que era o último, que era o caçula. E antes de Benjamim era José. Então ele tinha 11 irmãos. E o seu pai Jacó gostava muito de José. Sabe por que ele gostava tanto de José? Porque José era diferente dos outros filhos. Ele era diferente no modo de falar, no modo de pensar, no modo de agir. Ele adorava escutar as histórias que o papai Jacó contava para ele. E os outros irmãos ficavam com muitos ciúmes do jeito de José. E José, certo dia, teve um sonho. Ele sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam para ele. Ele sonhou que os feixes estavam se curvando diante dele. E os seus irmãos não gostaram nada daquele sonho, aonde os feixes se curvavam diante dele. Passado mais um tempo, José teve um segundo sonho. Nesse segundo sonho, ele sonhou que a lua, que o sol e que as estrelas também se curvavam diante dele. As estrelas, a lua e o sol, e a lua se curvavam diante dele. O papai Jacó, quando viu aquilo, ficou preocupado. Ele entendeu que Deus estava dando um sonho para José, porque Deus tinha algum plano. Passado um tempo, o papai Jacó gostava muito de José e ele presenteou José com uma linda túnica colorida. José ficou tão bonito naquela túnica. Naquela época, as pessoas que usavam uma túnica assim, colorida, bonita, eram pessoas importantes, eram príncipes. E os seus irmãos não gostaram nada disso. Eles ficaram com muitos ciúmes. José já tinha tido um sonho, aonde os feixes de trigo se curvavam diante de José, e outro aonde o sol, a lua e as estrelas também se curvavam diante dele. Diante de tudo isso, os irmãos foram acumulando um sentimento bem ruim dentro do coração. E depois que José ganhou a túnica colorida, eles ficaram mais bravos ainda. Certo dia, seus irmãos haviam saído com as ovelhas, levado as ovelhas para pastar em outro lugar, longe da casa deles. E o papai Jacó estava preocupado com seus filhos, porque ele amava também os seus filhos. E ele mandou José à procura dos seus irmãos para saber se estavam bem. José colocou a sua túnica colorida, porque ela era muito linda, pegou uma bolsa com alimento e saiu à procura dos seus irmãos. Quando os irmãos avistaram José de longe, começaram a maquinar, a pensar o que fariam com ele, porque eles estavam acumulando muitos sentimentos ruins no coraçãozinho deles. E quando José se aproximou, eles viram um poço, pegaram José, jogaram dentro daquele poço. Vamos fazer de conta que esse é o nosso poço? E eles, jogaram José dentro do poço. E lá ficou José. Enquanto eles estavam descansando, pensando o que fazer com José, porque a intenção deles era matar José, eles avistaram uma caravana de escravos. E eles tiveram uma ideia. Vamos vender José como escravo, assim a gente não vai precisar matá-lo. Então eles foram lá,
tiraram José de dentro do poço, arrancaram a sua túnica e venderam José como escravo. Depois disso, como eles contariam para o papai Jacó o que havia acontecido com José? Então eles pensaram, vamos matar uma ovelha e vamos sujar de sangue a túnica que pertencia a José. E vamos dizer ao papai que um animal feroz devorou José. Mas isso era verdade? Não, era mentira. E eles chegaram diante do papai Jacó, mostraram a túnica de José, suja de sangue, e o papai Jacó ficou muito triste. Chorou por muitos dias, a Bíblia diz, porque o coração dele ficou sentindo falta do seu filho. Os irmãos se arrependeram do que fizeram, mas combinaram entre si, entre os 10 irmãos que haviam feito isso, que eles não contariam para ninguém o que havia acontecido. Mas sabe, segundo ano, Deus tinha um plano para José, lá no Egito. E isso nós vamos descobrir nas próximas lições, ok? Hoje vocês vão fazer a tarefa, a atividade do livro de ensino religioso, lá na página 16 e 17, no capítulo 6, O Sonhador, ok? Façam com bastante capricho e atenção, porque vocês conseguem. Beijinhos da prof.